Colega advogado, eu tenho visto muitos pacotes prontos para aquisição de robôs de inteligência artificial, para automação de serviços de grande escala, para escritórios de advocacia grande, principalmente nas ações de massa, assim como também para serviços repetitivos. Mas tenho a dizer, senhores, que este robô você mesmo pode fazer com o prompt corretamente, dentro da sua realidade, advogado, que é só você que conhece. E antes de mais nada, apesar da automação ser um processo irreversível em decorrência da IA, eu tenho a dizer com toda sinceridade que antes de comprar robôs, aprendam a pensar com a IA. E é isso que eu sugiro a vocês: o desenvolvimento do raciocínio estruturado com a IA, a advocacia com metodologia e com a IA. Aqui não se trata de mera elaboração de prompts, mas o raciocínio jurídico com o uso da inteligência artificial. Então, o que eu gostaria de discorrer brevemente sobre isso é como noções básicas de como elaborar prompts. Para isso, vamos pegar, como sempre, alguns casos práticos. Eu vou começar a ler com os senhores e vamos discorrer sobre como o advogado pode errar na elaboração de prompt, qual é a maneira correta e, no caso de dúvida, a maneira mais segura é de perguntar para a própria IA como elaborar esse prompt. Então, olha a situação de um caso que nós vamos escorrer. O cliente é servidor público estadual, tem nova família constituída, ele está pagando 30% do salário líquido. A genitora ajuizou a ação revisional pedindo a majoração de 40%. Olha como alguns advogados elaboraria esse prompt. Copiaria a narrativa dos fatos, viríamos aqui talvez no próprio chat GPT, copiaríamos e escreveríamos faríamos o seguinte prompt para a plataforma de IA. Elabore uma contestação, levando em conta os fatos acima. E aí ele iria estruturar uma contestação, tá? Síntese da demanda, da necessidade de comprovação, da proporcionalidade, da nova família constituída, da vedação, da ausência do... E aí vai, tá? Estaria essa estrutura básica. Agora, olha a diferença de um prompt feito de uma maneira mais minuciosa. Novamente, vamos pegar aqui a mesma atividade, o mesmo caso, a mesma narrativa dos fatos. Vamos colar e vamos fazer o seguinte prompt. Você é um experiente advogado de família e representante deste cliente. Elabore uma contestação refutando todos os pontos e com tom convincente e persuasivo. Aí o próprio chat GPT, ele já vai elaborar uma contestação um pouco mais aprofundada, tá? Mais aprofundada. Síntese da pretensão, do pressuposto legal para revisão, do percentual já expressivo. Olha a diferença, senhores. Da ausência da prova do alegado, da nova família, da proporcionalidade, aqui o tom persuasivo, olha. Do pressuposto legal da previsão, do percentual já expressivo.
Notem que aquele prompt que você faz de maneira mais detalhada, pedindo o tom do debate para IA, isso faz toda a diferença, tá? Aqui o tom persuasivo, ó. O do percentual já expressivo, da jurisprudência firme, da nova família constituída. Não se trata de reduzir direitos do alimentando, trata-se de preservar equilíbrio. Da ausência, sem demonstração objetiva de aumento da necessidade, inexiste. Do princípio, da improcedência do pedido. Estratégia adicional que eu adotaria. Vamos ser mais sucintos. Entre a primeira peça que você fez e a segunda, o que houve de diferencial, aponte-as. Aí ele vai comparar a primeira peça, onde nós fizemos um prompt genérico, com a segunda peça, onde nós fomos mais detalhistas. E ele diz, ó, diferença de tom. A primeira peça, tom técnico moderado, argumentação equilibrada, linguagem mais neutra, defesa mais explicativa. Segunda peça, tom mais firme e persuasivo, linguagem mais assertiva, construção de narrativa defensiva, maior carga argumentativa. Perfeito, senhores? Na primeira, a pretensão é desproporcional. Na segunda, ela é desproporcional, desarrazoada e juridicamente infundada. A primeira foca em fundamentos legais, estrutura clássica. A segunda, organização mais estratégica. Inserção de capítulos. Introdução narrativa, construção de convencimento emocional. Uso da linguagem persuasiva. Frases de impacto, construção de tese, de asfixia financeira. Uso de expressões como não se pode transformar obrigação alimentar em mecanismo de asfixia financeira. ênfase na nova família. Na primeira, a nova família aparece como elemento jurídico. Na segunda, ela é tratada com valor constitucional. Tá? E aqui tá, ele lista todos os argumentos. Conclusão estratégica. A primeira é uma peça técnica. A segunda é técnica, estratégica e persuasiva. Perfeito? Então, essa é a diferença de um prompt genérico de um prompt mais elaborado. Perfeito? Notem uma linguagem natural que foi utilizada. Agora, vamos pegar aqui, para variar um pouco, poderíamos continuar com o ChatGPT, mas vamos pegar aqui a Gemini. Perfeito? O nosso segundo exercício. O executado não tem bens em seu nome, mas movimenta alto padrão de vida. Há indícios de fraude na execução. Vamos copiar. Vamos colocar aqui na Gemini. E agora vamos fazer a seguinte situação. Eu sou muito inseguro para elaborar o prompt, porque eu não sei se eu vou extrair o máximo da IA. Então, como que eu faria aqui nessa situação? Se você tem dúvida como elaborar um prompt, pergunta para a própria IA. Eu gostaria de elaborar uma peça processual para dar sequência na execução. Mas eu não sei como lhe perguntar. Você me ajuda a elaborar um prompt perfeito como um advogado experiente? Estou perguntando para a própria IA que eu não sei fazer o prompt. Vamos ver o que ela nos responde? Vocês vão ver, eu já adianto, tá? Olha só, não deu nem tempo de
fazer a sustentação. Entenda perfeitamente o seu desafio. Essa é a famosa situação do devedor profissional. Aquele que ostenta nas redes sociais, viaja e mora bem, mas cujo CPF parece um deserto. Chamamos isso de confusão patrimonial ou blindagem patrimonial. Para que eu possa atuar como seu parceiro de redação jurídica e estruturar uma peça robusta, como um pedido de penhora de bens, reconhecimento de fraude, precisamos extrair os fatos e conectá-los às teses jurídicas. Aqui está o prompt ideal para você copiar, preencher e me enviar. Olha só. Então ele mesmo, ele elabora o prompt para você. Basta que você peça. E ele aqui denominou. Aqui está o prompt ideal para você copiar, preencher e me enviar. Ele foi desenhado para cobrir os pilares de uma execução estratégica. Olha o prompt de ouro. Atue como advogado especialista em execução civil e fraude patrimonial. Precisa elaborar uma petição de pedido de medidas atípicas e reconhecimento de fraude em um processo de execução. Dados do caso: valor da dívida, tentativas frustradas, já realizamos, indícios de alto padrão, o executado, aí descrever os sinais, a fraude, suspeitos de que ele utiliza. O que eu preciso na peça? Argumentação sobre teoria da aparência e o princípio da máxima eficiência, pedidos de medidas atípicas, redija a peça com tom assertivo, citações doutrinárias breves e foque em convencer o juiz de acordo com o que está ocultando o patrimônio dolosamente. Tá? Então, o que eu faria na prática, senhores? Copiaria, colaria. Aqui, na verdade, ele já faz a pergunta, né? Gostaria que eu começasse a rascunhar a estrutura com base nos dados que você já tem? Sim. Siga este prompt. Então, vocês entendem que ele mesmo, quando você não sabe fazer o prompt, é só você pedir que ele faça. Tudo bem? Então, não existe segredo para a elaboração de um bom prompt. Isso é o que eu tenho para passar para os senhores. Então, portanto, da mesma maneira, quando nós futuramente no meu curso, quando criarmos robôs, tanto pelo ChatGPT, quanto pela Gemini, quanto pelo Claude ou outras IAs, como que eu faço para elaborar esse prompt? Peça para a própria IA, explique para que tipo de automação que você quer fazer esse trabalho e elabore um prompt ideal para mim. Ele vai te dar o prompt, tá? Mas isso é uma outra questão, outra matéria sobre os robôs, porque a tônica da aula de hoje é sobre a questão do prompt. Antes de você adquirir pacotes prontos de robôs, aprenda antes a raciocinar com a IA. Porque você, advogado, mais do que ninguém, conhece a sua realidade e as suas agruras e aquilo que você verdadeiramente precisa. Então, peça desta maneira que eu expliquei para IA. Na pior das hipóteses, se você não souber, tiver dúvida sobre como extrair melhor o prompt, peça para a própria IA que ela te dará o prompt perfeito. Porque, obviamente, ela mais do que ninguém sabe o que ela precisa para lhe atender, advogado. Então, no meu curso, nas minhas aulas, o que você aprende é o uso estruturado da IA no mundo jurídico. Aqui nós elaboramos um raciocínio jurídico estruturado com metodologia jurídica com a IA e não simplesmente elaboração de prompts genéricos ou coisas superficiais. Aqui o raciocínio é estruturado e profundo com o uso da IA. IA jurídica na prática, raciocínio estruturado com IA.